Olá, muito bom dia aos meus prezados amigos do canal Filemon. Quem vos saúda com a paz do Senhor é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto. Situada na rua Hermenegildo Armando Faccioli, número 654, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Club. Amém? Após assistir esse vídeo, prezado amigo, deixa o seu like, deixa o seu joia, faça o seu comentário e envia esse link aos seus irmãos, seus amigos, aos seus parentes, para que eles possam também fazer parte desta família. O canal Filemon tem sido um canal de bênção na vida de todos quanto o assumiram como membro deste canal, como inscrito deste canal. Eu quero deixar nessa manhã uma palavra de Deus para o seu coração e o meu coração também. A palavra que eu quero deixar nessa manhã é concernente chamando a atenção de Jesus. Amém? E o texto bíblico que eu quero deixar para os irmãos se encontra em São Mateus, no capítulo número 11, versículo de número 28 e 29, que diz as seguintes palavras: Vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muito bem. Nós observamos dentro desta palavra que Jesus, ele foi chamado a atenção pelo comportamento de muitas pessoas. E as pessoas a chamar a atenção de Jesus, Jesus fez aqui um apelo, um convite para as pessoas, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E nós sabemos que o jugo é um pesado arreio de madeira que se coloca sobre as espadas de um ou mais bois. E esse jugo se torna muito pesado. É um instrumento que é atrelado a uma parte do equipamento que os animais devem puxar. Uma pessoa pode estar carregando um pesado jugo de pecados excessiva, exigência dos líderes religiosos. Naquela época, eles estavam carregando um jugo muito pesado, que eram as exigências dos líderes religiosos, e o povo já estava cansado desse jugo. Que nós observamos que na pluralidade, todas as pessoas de todas as faixas etárias, de idade, de naturalidade e de nacionalidade diferente e de ambos os sexos, chamaram a atenção de Jesus. E isso nos leva a crer que podemos encontrar um meio de chamar a atenção do Mestre e buscar o seu socorro. Todos nós podemos alcançar um meio de chamar a atenção do Mestre
e buscar o socorro do mestre, chamando a sua atenção. Que a primeira característica ou o primeiro método de chamar a atenção de Jesus, eu quero deixar para você nessa manhã, é prostrando-se diante dele. É prostrando-se diante dele, da sua presença, é prostrando-se na presença do Mestre. E o que é prostrar-se? Prostrar-se é lançar-se ao chão em postura de súplica e adoração a Deus. É lançar-se ao chão, abaixar-se, inclinar-se, colocar o rosto na terra, em postura de súplica e de adoração ao nosso Deus. Nós observamos aqui, no livro de Lucas, no capítulo 5 e versículo 12, que no Evangelho de Lucas, que diz ali a palavra que aconteceu que quando em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou seu rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, bem pode limpar-me. Observamos aqui que este moço leproso e que ali já estava afastado da sociedade daquela cidade, mas este moço, ao ver Jesus, ele prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. No outro texto de São Mateus diz que ele prostrou-se e adorou e suplicou, dizendo: se queres, tu pode me limpar. E nós observamos aqui que Jesus, ele não olhou para as leis de Moisés, simplesmente Jesus disse: quero ser limpo. Porque a atitude daquele leproso chamou a atenção de Jesus. Jesus poderia pôr em prática naquele momento a lei de Moisés. Aquele homem não poderia estar em meio à sociedade e ninguém poderia tocar naquele homem, porque se tocasse naquele homem, corria o risco de ser contaminado pela lepra. Por isso que a pessoa leprosa ficava fora do arraial, fora da sociedade, pois não tinha ainda um leprosário onde as pessoas leprosas poderiam se afastar da sociedade. Mas era lançado fora da cidade, em um lugar deserto, onde não tinha nenhum contato com a sociedade. Jesus não observou a lei de Moisés. Jesus simplesmente estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu daquele homem. Tudo isso porque o leproso chamou a atenção de Jesus e Jesus estendeu a mão sem nenhum receio e tocou naquele leproso e disse: eu quero limpar você, eu quero te curar, quero ser limpo. E imediatamente aquele leproso ficou
curado daquela lepra. Os leprosos, eles eram considerados como pessoas intocáveis. Contudo, Jesus estendeu a mão e tocou-lhe no leproso para que o leproso fosse curado. Então está aí uma dica importante: é prostrar-se, suplicar-se e adorar a Deus, e isso chama a atenção de Jesus. Um outro item importante que chama também a atenção de Jesus é humilhando-se diante dele ou humilhando-se na sua presença. O que é se humilhar? Se humilhar significa submeter-se ou render-se a outras pessoas ou coisas. Ou seja, passar a viver de acordo com outras pessoas. Que nós observamos aqui que, como reverência concernente à humilhação, nós temos um versículo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim: já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Este versículo está incluído na parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo ambiciou-se pedindo a sua herança. E o pai, com seu coração doloroso, ele deu a herança do filho. E o filho mais novo, passando alguns dias, ele ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra longínqua. E nesta terra, ele desperdiçou todos os seus bens, a sua fazenda, gastando com os amigos, com as meretrizes. E chegou o momento que o dinheiro acabou, e agora não tinha mais amigos, agora não tinha mais mulheres, porque tinha acabado também a sua riqueza. Mas a Bíblia diz que no versículo 17 de Lucas 15, ele caiu em si. Caindo em si, ele se arrependeu da decisão que ele havia tomado em sair da casa do pai, abandonando seus familiares para gastar a sua riqueza. Ele se arrependeu. No versículo 18, ao se arrepender, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros, em outras versões. Ele tomou essa decisão. Ao tomar a decisão, ele teria que tomar algumas outras atitudes. Primeiro, levantar. A segunda, ir ter com seu pai. E assim, sucessivamente falando, ele foi ter com seu pai. No versículo 19, ele encontra com o pai. E ali, ele se humilha. E naquela humilhação, ele chamou a atenção do seu pai. Ele disse: já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Humilhando-se desta forma, o pai, que foi chamado a atenção pela atitude, pelo procedimento do seu filho, pela humilhação, o pai chama depressa os seus empregados e diz: olha, trazei depressa o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha perdido e foi achado. O pai abraçou o filho, porque o filho chamou a atenção do pai. Ele diz: trazei o melhor vestido e vesti-lo. Coloca a sandália no teu pé e coloque um anel no seu dedo. Tudo isso porque o filho pródigo se humilhou e naquela humilhação ele chamou a atenção do seu pai. Nós observamos aqui um outro assunto muito interessante que se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 6, que diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião um amigo, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Este assunto fala concernente àquele centurião romano que estava com uns dos teus servos em casa, doente, moribundo, e aquele servo ele era considerado como um membro da família. E o romano, para ele, era difícil ele se humilhar e ir procurar ajuda de Jesus, porque ele era um centurião, ele comandava um exército, ele comandava 100 soldados, estava sobre as suas ordens. Mas ele, aqui em Lucas fala que ele enviou alguém a chamar o mestre. Mas Mateus já fala diferente. Mateus diz que ele mesmo foi ter com Jesus. E ali conversou com Jesus. E Jesus disse para ele assim: eu irei e te darei saúde. E aqui na versão de Lucas, ele enviou alguém para chamar Jesus. Mas estando seus enviados vindo juntamente com Jesus, ele lembrou-se que ele era um homem de guerra, um homem que guardava em sua casa muitos materiais bélicos de guerra, e ele lembrou que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Ele então mandou outras pessoas ir ao encontro daqueles que já tinham ido primeiro, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E no versículo 9 nós observamos que Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se dele e voltando disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nós devemos chamar a atenção de Jesus, humilhando na sua presença, humilhando diante dele. E o que tocou em Jesus nesse momento, o que chamou a atenção de Jesus nesse momento, foi a humilhação daquele centurião. Não te incomode, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Em outras versões, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus, vendo essa humilhação, Jesus sentiu-se tocado, chamado. Ele chamou a atenção de Jesus, humilhando-se na sua presença. Um outro assunto importante também é tocar em Jesus com sutilidade. O que é sutilidade? É um toque com delicadeza,
que ninguém perceba, a não ser aquele que está sendo tocado. Esse é um toque com sutilidade. Que ninguém possa perceber esse toque, a não ser aquele que está sendo tocado. Nós observamos aqui que a Bíblia nos diz, em Lucas 8, verso 43, de uma mulher que sofria um fluxo de sangue e já havia 12 anos. E já havia gastado tudo com os médicos, todos os seus haveres, os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Observe só que aquela mulher, sofrendo um fluxo de sangue há 12 anos, gastou todos os seus bens, gastou toda a sua fortuna, o seu dinheiro, com os médicos daquela época, mas nenhum médico tinha tido a possibilidade de resolver aquele problema e curar aquela enfermidade. Mas a Bíblia diz que ao saber que Jesus estava na cidade, ela pensou em si: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curado. Muitos arrumam aí um meio de explicar como que foi que essa mulher tocou em Jesus. Muitos dizem que ela entrou arrastando entre a multidão. Eu não digo isso. Muitos dizem que ela entrou empurrando um para um lado, outro para o outro, até chegar em Jesus. Também não digo isso. Que a única coisa que eu tenho a dizer é que ela tocou em Jesus. E este toque foi um toque com sutileza, que a multidão não percebeu que Jesus havia sido tocado, mas Jesus percebeu aquele toque. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que chegando, no versículo 44 diz, que chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então a multidão não percebeu que aquela mulher tinha entrado no meio deles. Aquela multidão não percebeu que ela tinha tocado em Jesus. Talvez se a multidão tivesse percebido que ela tivesse dado um toque em Jesus, antes que ela tocasse, a multidão ia procurar impedir que ela tocasse, porque ela não tinha esse direito pelas leis de Moisés em tocar em alguém, porque ela era considerada como mulher imunda por estar com fluxo de sangue já há 12 anos. E talvez se a multidão tivesse percebido, observado aquele toque, a multidão iria impedir com que esta mulher tocasse. Mas ela tocou com sutilidade. Ninguém percebeu. Mas Jesus percebeu o toque daquela mulher e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a multidão, mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, agora diz: quem me tocou? E este, irmãos, é um relato de uma pobre mulher que nem sequer menciona o seu nome na Bíblia. Nem sequer menciona o seu nome. Mas trata-se de uma mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos, mas que chamou a atenção de Jesus ao tocar sutilmente nele. Nem o nome dela ninguém sabe,
Ninguém sabe a idade que ela tinha, se ela era uma mulher jovem ou se ela era uma mulher idosa, ou se ela era uma mulher de meia idade. Mas o importante aqui é que esta mulher chamou a atenção de Jesus, tocando nele. Como se toca nele hoje? Orando, jejuando, consagrando, se humilhando, para poder tocar em Jesus, para receber as maravilhosas bênçãos de Deus. Fique com esta palavra neste domingo. E se você já é inscrito no meu canal Filemon, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Mas se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para nos ajudar a transmitir esta palavra para a multidão. Porque eu sei que este vídeo ele vai circular no mundo inteiro e muitas pessoas vão de ouvir, e através desse vídeo muitas almas poderão ser salvas. Então me ajude, se inscreva no meu canal, compartilhe esse canal, envie esse link deste vídeo para os demais amigos, irmãos em Cristo Jesus. Envie esse link, pede para eles se inscrever, pede para eles se inscreverem nesse canal para nos ajudar na divulgação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com esta palavra nesta manhã.